Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 43, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre as usinas de biomassa. Antes de falar sobre as usinas de biomassa, nós vamos definir o que é biomassa, como a biomassa pode ser transformada em energia elétrica e vamos falar sobre a importância da biomassa no setor energético do país, como produtoras de energia elétrica para o nosso país. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são apresentar a biomassa como uma fonte de energia elétrica renovável e vamos reconhecer como a biomassa pode ser transformada em energia elétrica. Um princípio fundamental por trás dessa transformação da energia da biomassa em energia elétrica. Antes de começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações, tomem notas sobre as curiosidades, os conceitos, as definições que nós veremos na aula de hoje. Vocês vão utilizar essas suas anotações futuramente quando vocês forem fazer uma avaliação, um exercício ou simplesmente relembrar o conteúdo que foi trabalhado na aula de hoje. Vamos começar? Biomassa. Embora o termo seja pouco usado na linguagem cotidiana, a biomassa na forma de lenha é a fonte é a forma mais antiga de energia usada pela humanidade. Então, a lenha, a madeira é a forma mais antiga de energia utilizada pelo ser humano. Na verdade, dependendo do material utilizado, a biomassa pode ser utilizada para gerar energia por combustão ou por metanização, que produz o biogás. Então, tem duas formas de você utilizar a biomassa. Diretamente, através da combustão, queimando essa matéria e gerando energia elétrica a partir dessa queima, ou através da metanização, que vai produzir um biogás e a partir daí, desse biogás, desse gás, você vai poder utilizar para combustão, para daí, enfim, gerar energia elétrica, certo? Ou, enfim, outras formas de energia. Hoje, a biomassa da madeira e seus derivados, galhos, cascas e árvore, a serragem, é complementada por outros materiais, resíduos industriais como o grão de café, sementes de uva, entre muitos outros. Resíduos agrícolas, uma palha, por exemplo, e materiais orgânicos como o lodo gerado pelos esgotos do lixo e o lixo doméstico. Então nós temos várias formas de biomassa. Nós temos as biomassas de origem natural, madeira, galhos, serrapilheira, folhas, enfim. Biomassa de excedentes agrícolas, até as fezes dos animais são consideradas biomassa. Biomassa de resíduos, os restos alimentares que estavam podres, não puderam ser vendidos, enfim, a palha. E biomassa de cultivos energéticos, que são plantas plantadas, cultivadas para serem convertidas em energia elétrica, ou que podem ser utilizados para conversão em energia elétrica, como por exemplo a cana-de-açúcar. Você planta a cana-de-açúcar e o bagaço da cana-de-açúcar você pode utilizar através da combustão para gerar energia elétrica, certo? Usinas de biomassa. Uma usina de biomassa funciona usando o vapor produzido pela combustão de materiais orgânicos e o vapor rotaciona uma turbina conectada a um gerador que gera eletricidade. Então, nós temos o vapor, uma caldeira, onde vai ser queimado essa biomassa. Vou pegar um exemplo, a lenha, um pedaço de madeira. Vai jogar um pedaço de madeira dentro dessa caldeira, a caldeira vai funcionar como se fosse um fogão a lenha que nós temos em casa e ela vai começar a aumentar a sua temperatura. E, aumentando a temperatura, vai aquecer uma tubulação na qual ela está conectada. Dentro dessa tubulação tem água. A água aquecida se transforma em vapor. O vapor da água rotaciona uma turbina que está conectada a um gerador
que por sua vez vai gerar eletricidade, vai gerar energia elétrica a partir da rotação. Esse gerador está rotacionando e ele gera eletricidade a partir dessa rotação. A cogeração permite a geração simultânea de eletricidade e calor, recuperando parte do vapor. Mais de 45% da eletricidade proveniente da biomassa provém da combustão de resíduos urbanos renováveis. No Brasil, atualmente, cerca de 9% da energia elétrica produzida é gerada a partir da biomassa. Um valor um tanto quanto pequeno, se a gente comparar com todas as outras fontes de energia elétrica. A que mais nós utilizamos aqui no Brasil para gerar energia elétrica é a hidrelétrica. Então, através da força das águas, nós geramos energia elétrica no país. Mas 9% é gerada a partir da biomassa. Poderia ser mais? Sim, poderia ser mais. Mas nós vamos ver para frente que faltam investimentos nessa área. A renovação da biomassa ocorre através do ciclo do carbono. A queima da biomassa ou de seus derivados libera o gás carbônico na atmosfera. As plantas, através da fotossíntese, transformam parte desse gás carbônico em hidratos de carbono, resultando na liberação de oxigênio. Aí nós temos um ciclo desse carbono, um ciclo da biomassa, o que torna ela um recurso natural renovável para a produção de energia elétrica, certo? Porque assim como a queima dela vai liberar gás carbônico, novas plantas, o plantio de novas fazendas de cana-de-açúcar, por exemplo, vai consumir esse gás carbônico que foi liberado pelas plantas anteriores e consumindo esse gás carbônico vai liberar oxigênio. Então, parte de um ciclo, de uma renovação desse gás carbônico, uma purificação desse gás carbônico, digamos assim. Entre os principais produtos agrícolas utilizados como fonte energética alternativa geradora de biomassa encontra-se a cana-de-açúcar, que é aproveitada para a produção do álcool, do nosso etanol. O bagaço da cana-de-açúcar, a casca de arroz, da castanha e do coco também são utilizados para gerar energia para as caldeiras. Então, são utilizados como combustíveis para as caldeiras. Caldeiras vão estar funcionando, vão estar aquecendo a água, que por sua vez o vapor da água vai mover as turbinas. No Brasil, o bagaço da cana-de-açúcar é o principal recurso potencial para a geração de energia elétrica. Por quê? Assim como estamos produzindo o álcool com a cana-de-açúcar, o bagaço dela é jogado fora, não é aproveitado, mas ele pode ser aproveitado, ele tem um grande potencial para ser utilizado como gerador de energia elétrica. A mandioca, os amidos, os óleos vegetais de dendê, babaçu e mamona e a celulose, entre muitos outros materiais, também podem ser utilizados para a produção de combustíveis para os motores, combustíveis para as caldeiras, no caso. Os dejetos urbanos, industriais e agropecuários são matérias orgânicas que podem ser transformadas em biogás. Dejetos urbanos, industriais e agropecuários podem ser transformados em biogás, usado na produção de energia nas residências, na indústria, nos motores com alto poder calorífico, semelhantes ao gás natural. Então, nós podemos produzir um gás a partir de dejetos humanos, industriais e agropecuários, que é semelhante ao gás natural, chamado de biogás. E esse biogás pode ser utilizado para gerar energia elétrica. Você vai deixar ele decompondo, essa matéria orgânica decompondo em um biodigestor, por exemplo, que nós vamos comentar na nossa próxima aula. E essa matéria orgânica em decomposição vai liberar gases. Esses gases que ela liberar vão ser chamados de biogás. E o biogás tem um grande poder de entrar em combustão e produzir uma grande quantidade de energia térmica. E essa energia térmica pode ser utilizada na produção de energia elétrica.
A queima da madeira ainda é bastante usada na indústria para a geração de energia. As indústrias são as principais consumidoras de energia de biomassa no Brasil. Energia de biomassa não quer dizer energia elétrica, certo? Então, muitas indústrias, muitas empresas madeireiras, por exemplo, elas utilizam cavaco de madeira, que é a madeira picada bem pequenininho, como fonte de alimentação, fonte de biomassa para suas caldeiras, que vão queimar, vão entrar em combustão e a partir dessa combustão vão produzir calor para secar a madeira, secar o móvel ou enfim, as várias atividades daquela indústria. Usinas de cana-de-açúcar no Brasil têm conversado com o governo sobre eventuais medidas que poderiam apoiar um aumento na geração de energia em suas instalações, com uma oferta de eletricidade de biomassa por menos da metade do custo de muitas térmicas acionadas emergencialmente hoje em dia. Segundo representantes do setor, o movimento permitiria uma importante ajuda ao país, equivalente à geração de uma hidrelétrica de médio porte em 2021, no momento em que o país enfrenta uma seca histórica que afeta os reservatórios de usinas hidrelétricas. Então, quando os reservatórios das usinas hidrelétricas diminuem muito o seu nível, é necessário, elas não conseguem gerar tanta energia elétrica, não conseguem produzir tanta energia elétrica para abastecer uma cidade completamente. Para isso, são necessários o acionamento de algumas termoelétricas. E essas termoelétricas vão consumir, por exemplo, o carvão mineral ou algum derivado do petróleo. E essas termoelétricas têm um alto custo, elas são muito mais caras, elas produzem uma grande quantidade de energia elétrica, mas a um custo muito elevado. E uma alternativa para essas termoelétricas seria as usinas de biomassa. As usinas de biomassa, elas, apesar de não conseguirem produzir tanta energia elétrica quanto as termoelétricas, mas elas produzem com energia elétrica equivalente a uma hidrelétrica de médio porte. E no momento em que o Brasil enfrenta uma grande crise de secas, uma crise hídrica, seria uma alternativa para a produção de energia elétrica, o que tornaria um pouco mais barato as nossas contas de luz no momento, as contas de energia elétrica no momento. Empresários do setor do açúcar e etanol têm afirmado há anos que poderiam aumentar a produção de energia para a rede caso tivessem incentivos financeiros para isso, uma vez que precisariam comprar mais biomassa para alimentar as caldeiras. Então, o que falta novamente é incentivo público, falta incentivo financeiro. Como nós comentamos da energia solar para produção de energia elétrica, faltava incentivos financeiros, faltava ser mais barato os painéis fotovoltaicos, faltava você ter algum retorno daquele investimento que você estaria fazendo. Nesse caso, a produção de energia elétrica a partir das usinas de biomassa, a história é a mesma. Falta incentivos financeiros para os empresários desse setor da biomassa para eles produzirem mais energia elétrica e distribuírem esse excesso de energia elétrica para a rede, barateando o custo da energia elétrica para nós consumidores, de maneira geral. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz algumas pausas para as anotações, responde os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.